Salve, salve Hunters! Nessa aula nós vamos conversar sobre 4 princípios básicos do design que fazem toda a diferença no resultado final do seu trabalho. Sabe aquele detalhe que o teu cliente vai bater o olho e dizer que não gostou, mas não vai saber explicar exatamente o que não tá bom? Pois é, pode ser que esteja faltando isso que a gente vai ver agora. Antes de tudo, quero te dizer que isso não são regras. Você pode fazer completamente o contrário de tudo que vou te falar aqui, mas, claro, antes de atacar de conceitual, você precisa saber como fazer da forma mais correta, se é que eu posso falar assim. Bom, a primeira característica de um bom design é o alinhamento. Apesar disso ser algo tão simples, é muito comum ver layouts sem equilíbrio visual nenhum por causa do mau uso do alinhamento. Basicamente, existe o alinhamento à esquerda, centralizado, e à direita, e você deve evitar usar textos alinhados de forma diferentes numa mesma peça, numa mesma publicação. O alinhamento também funciona para outros elementos gráficos. Na hora de compor algum layout, tente manter o alinhamento, todos os elementos alinhados por uma única lateral ou até mesmo pela base ou pelo topo. Proximidade. Elementos que fazem parte de um mesmo contexto devem ficar próximos para que eles se completem e façam sentido. Isso vai evitar confusão na cabeça do usuário, do seu leitor, e ele poderá compreender com maior facilidade suas informações. Então, aproxime os elementos que juntos fazem sentido e afaste os que não têm nexo. Repetição. Já pensou um livro em que cada página tivesse um layout diferente? Seria uma verdadeira bagunça, não é verdade? É exatamente isso que evitamos quando usamos o princípio da repetição. Esse princípio serve para organizar e criar uma identidade visual no seu trabalho, seja para trabalhos impressos ou para a internet, até mesmo em posts para as redes sociais. É interessante manter alguma semelhança entre as publicações de suas redes sociais, sejam cores, elementos ou fontes. Crie um padrão visual, uma identidade que deve ser seguida, que pode ser seguida, melhor dizendo, em todo o seu projeto. Contraste. Contraste é a distância entre uma cor e outra, primariamente entre o branco e o preto. Quanto maior essa distância, maior o contraste. Para que você entenda melhor, eu tenho aqui um texto branco sobre o preto e um outro texto cinza sobre o preto. Qual é o mais legível? Qual que dá a melhor leitura? Certamente você vai responder que o que dá a maior leitura é o preto no branco, porque se apresenta o maior contraste. E o mesmo pode acontecer com outras cores. Nesses casos, você pode usar cores complementares para alcançar um bom contraste. Eu uso um site muito bacana que é o Color Scheme Designer. Eu vou deixar o link aqui nos recursos para você. Olha só como ele funciona. Eu escolhi aqui em cima a opção Complement, de cores complementares. E aqui nesse círculo você pode escolher o tom que você deseja. Aqui na lateral você tem o resultado das cores que oferecem um maior contraste entre si. Então, no caso, esse tom de vermelho aqui, a cor que oferece maior contraste para ela é justamente a cor contrária a ela, que é esse tom de verde. Como você pode ver aqui, todas essas cores aqui são cores complementares, são cores que se combinam entre si desse tom de vermelho. Aqui você vê que existem outras opções, as tríades, as tétrades, e assim você tem uma variação maior de cores complementares. No caso, você pode tirar uma print desse quadradinho do resultado e levar para dentro do teu Photoshop ou do teu Illustrator e simplesmente roubar as cores daqui. Ou você pode ver que quando você posiciona o teu mouse sobre a cor, aparece o código de cor que você pode simplesmente anotar e também levar lá para dentro dos teus programas e reproduzir essas cores. Bom, se você seguir esses 4 princípios, eu tenho certeza que o resultado do teu trabalho vai ser bem mais profissional e com certeza mais bonito. Bom, se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui na área de perguntas aqui do Udemy ou lá no nosso grupo fechado do Facebook. Por enquanto é isso, espero ter ajudado e a gente se vê na próxima aula. Falou!